Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 20 de setembro de 2022. Operadores de ransomware estão abusando de drivers vulneráveis como um meio para manipular produtos de segurança para endpoints, afirmou a Elastic em estudo publicado hoje. Segundo o documento, dentre as falhas que permitem o acesso ao sistema com privilégio de kernel, algumas das mais comuns incluem a concessão de acesso de escrita a processos em modo de usuário, bem como a memória virtual e a memória física, permitindo a execução de código arbitrário. Para auxiliar na segurança contra ataques a drivers, a Elastic fornece diversas recomendações, como criar listas de bloqueio para prevenir que drivers vulneráveis sejam carregados no sistema, implementar listas de permissão para que somente drivers com determinadas assinaturas, versões ou hash sejam carregados, bem como controle do comportamento de modo a definir as operações que o componente pode ou não realizar e alertas para que determinados indicadores como hash, assinatura, versão ou nome de arquivos internos dos drivers sejam notificados ao serem ativados pela primeira vez. Já para os fabricantes de produtos de segurança, a empresa recomenda que protejam os limites entre o modo de usuário e o modo de kernel para impedir que um atacante execute código no componente. E reverberou na mídia especializada ontem uma thread da Microsoft no Twitter em que a empresa alerta para uma campanha do adversário catalogado como Dev0796, o qual está manipulando o navegador das vítimas para conduzir ataques de click fraud por meio do malware Chrome Loader. Ataques de click fraud são operados com o objetivo de artificialmente gerar cliques em anúncios de propriedade do adversário. Trata-se de uma fraude contra a indústria de publicidade digital que, em muitos casos, emite pagamentos automáticos a anunciantes cujo tráfego ao seu anúncio não tem origem em comportamento orgânico. Determinar se o clique no anúncio foi legítimo ou não, nesse caso recente, é algo difícil, porque os navegadores das vítimas são infectados com um malware na forma de uma extensão maliciosa que simula os cliques do usuário. A infecção ocorre através de links postados em comentários de vídeos no YouTube e em outros anúncios operados pelo adversário. A vítima que clica nesse conteúdo acaba baixando um arquivo no formato ISO ou DMG que, ao ser ativado, instala a ameaça. E o Pentágono ordenou que seja feita uma auditoria com relação às táticas, técnicas e procedimentos usados por militares americanos em operações clandestinas de guerra de informação. A medida surge após a derrubada de 150 contas falsas no Twitter e no Facebook em agosto, as quais tinham comportamento inautêntico coordenado, sendo usadas em campanhas de desinformação que afetaram pessoas em países no Oriente Médio, no Norte da África e na Ásia, as quais foram por anos bombardeadas com narrativas pró-Ocidente. Como falamos aqui no Cyber Morning Call do dia 28 de agosto, o material postado por essas contas foi cedido pelas redes sociais ao Observatório da Internet da Universidade de Stanford, que, em parceria com a gráfica, pôde documentar os detalhes das campanhas operadas por militares dos Estados Unidos. Operações psicológicas clandestinas com o intuito de mudar a opinião pública não são algo novo, mas é inegável que o surgimento das mídias sociais trouxe renovação para essa área da inteligência. Para quem quiser estudar mais sobre isso e ter um bom panorama histórico de campanhas de desinformação, desde as operações em mídia impressa até o uso do hacking, sugiro lerem o livro Active Measures, do professor Thomas Reed. E é isso por hoje, mas antes de fechar, eu gostaria de dizer que a Uber publicou uma atualização ontem sobre o recente ataque que sofreu. O conteúdo foi mais ou menos em linha com o que falamos na última edição desse podcast, sobretudo no que se refere ao uso da técnica de MFA Fatigue, mas a empresa também relatou o que tem feito para lidar com o incidente. O ponto mais importante da nota é a atribuição do ataque ao grupo Lapsus, o que sugere que as recentes prisões envolvendo membros dessa quadrilha, tanto aqui no Brasil quanto fora, ainda não foram o suficiente para encerrar sua operação. Link para o boletim aqui na descrição. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.